Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E hoje, quinta-feira, dia 21 de agosto, e eu não poderia deixar de passar por aqui, logicamente, para a gente trocar uma ideia e comentar o que anda rolando e o que ainda irá rolar na novela Vale Tudo. Novela Vale Tudo que essa semana prometeu aí desde o início fortes emoções, né? Tanto com a questão da prisão do Ivan, que foi efetuada no capítulo de ontem, né? Houve ali o desdobramento da prisão do Ivan. Já no final do capítulo de terça-feira, 19 de agosto, foi ao ar ali a voz de prisão dada ao Ivan no momento que ele tentava subornar um servidor público, né, oferecendo propina para a liberação ali de uma carga do interesse da TCA. Tudo isso a pedido de Odete, tudo, na verdade, articulado por Odete Roitman, que ontem, no capítulo de ontem, recebeu a visita de um policial federal comunicando a prisão do Ivan e convidando a Odete a ir à Superintendência de Polícia Federal prestar esclarecimentos sobre os fatos que estavam sendo alegados pelo Ivan. Logicamente, que ele disse que ele estava ali numa situação articulada, orquestrada pela presidente da empresa, né, do grupo Almeida Roitman, da TCA, a Odete. Bom, eu vou te contar detalhes disso, tá? E de coisas que andam aí se avizinhando na trama. Mas antes, deixa eu te convidar. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente a gente está por aqui te trazendo novidades, shorts exclusivos com um resuminho aí da novela, né? Um resumo bem compacto mesmo do que irá ao ar no capítulo do dia na novela. E também durante a semana a gente tem vários programas aqui falando de Vale Tudo, Hora da Novela, tudo para te deixar informado sobre o que anda rolando na telinha da TV e também sobre o que ainda irá rolar, além do que anda circulando nos bastidores. Você não vai ficar de fora, né? Então, inscreva-se e ative as notificações, tá? E deixa também, né? Eu pedi aqui carinhosamente para que você deixe o seu like, o seu hype aqui nessa publicação. E se você quiser apoiar o canal, pode deixar também o seu superchat, pode deixar o seu valeu demais, que a gente agradece já aqui antecipadamente. Bom, gente, eu também vou aproveitar, tá? Ainda naquela onda da gente agradecer aí aos apoiadores do canal, as pessoas que estão sempre com a gente, dando likes, comentando e, enfim, apoiando o programa. Hoje eu quero destacar aqui o nome da nossa inscrita, que foi aí, é o primeiro membro do nosso clube de membros aqui do canal, que é a Maria Cláudia Toledo Pisa, tá? Ela também é uma pessoa, é uma inscrita que participa ativamente, comenta, tá sempre aqui participando do que a gente faz, dando likes, enfim, apoiando o canal. Então, meu muito obrigada, Maria Cláudia, nossa primeira inscrita aí que se tornou membro do clube de membros aqui do canal, tá? E se você também quiser fazer parte, tá convidado. Gente, vamos lá, vamos começar aqui sem mais delongas. Vamos entrar aqui no cerne da questão, né? Vamos abordar o que anda rolando em Vale Tudo. Gente, no capítulo de ontem, a prisão do Ivan já tinha sido anunciada no capítulo do dia 19 de agosto. No finalzinho do capítulo, o Ivan, que foi ali muito ingênuo no meu ponto de vista, né, para um empresário, um homem de negócio, uma pessoa que realmente tem formação e tal, tem formação e informação, me pareceu muito ingênuo do Ivan cair todo aquele golpe orquestrado pelo Odete Roitman como forma de vingança por ele ter ali largado a Heleninha, né, e, enfim, não cumprido, compactuado com a Odete. E aí a Odete fez tudo aquilo ali, o funcionário, né, o servidor público que ele tentou subornar, estava também macumunado ali com a Odete Roitman, gravou a conversa com o Ivan tentando ser ali o mais amigável possível, mas obviamente fazendo o jogo da Odete desde o início, né, desde quando ele mandou a caixa com uísque para esse servidor público, e depois, durante o almoço, fez inclusive o Pix para o servidor. E aí, logicamente, que ele pegou ali, fez toda uma situação que formou provas, né, contra ele, embora se questione muito quando se trata aí de uma situação ali parecendo um flagrante preparado e tal. Um bom advogado muitas vezes consegue atacar isso aí
a fim de inocentar a pessoa que cometeu o crime. Mas não estamos aqui para falar do direito, estamos aqui para falar da trama. Vamos aqui ao que interessa, né? Ivan, que recebeu voz de prisão, foi para a Superintendência de Polícia Federal e no capítulo de ontem, o policial comunicou a Odete e pediu para que ela o acompanhasse, tá? A Odete fez questão da Consuelo presenciar ali a sua reação altamente surpresa, dizendo que não sabia o que estava acontecendo, toda pura, né? Aí a Odete foi para a Superintendência de Polícia Federal, tá? Mas antes disso, a própria Gilda tinha visto a entrevista anunciando a prisão de um dos executivos da TCA e viu que era o Ivan. Ficou surpresa, ali estava com o Pascoal vendo a reportagem, correu para comunicar a Raquel sobre a prisão do Ivan. A Raquel estava com Poliana e aí a Raquel se mostrou, o Poliana falou, mas como assim? Você sabia de alguma coisa? Que a Gilda falou, foi preso por suborno, não falou corrupção ativa, né? Porque quando ele recebeu voz de prisão, o policial falou, você está sendo preso por corrupção ativa. Mas aí a Gilda falou, não, foi preso por suborno. E aí a Raquel, gente, falou pro Poliana, pô, já sabia que isso ia rolar. Ou seja, a Raquel, que estava com um mau pressentimento, já estava avisando ao Ivan para ter cuidado com a Odete Roitman, sabia que a Odete era capaz de tudo e mais um pouco, né? E aí ela falou que iria sair correndo para ver ali a questão de um advogado para ajudar o Ivan, que estava preso, tá? A Raquel foi lá para a Superintendência da Polícia Federal e nessa dela estar lá, quem chega? Odete Roitman. E nessa hora, gente, faiscou ali para tudo quanto foi lado, tá? Saiu ali relâmpagos, raios e tudo, para tudo quanto foi lado, porque a Odete, quando olhou a Raquel, deu uma encarada, né, boa ali, e a Raquel foi logo dizendo, a Raquel estava pistolada com a Odete Roitman, já sabendo que ela foi capaz, inclusive, de mandar envenenar a maionese dela, né, ali um crime altamente, com alto potencial lesivo, né, aí a Raquel falou o seguinte, mas é muita cara de pau sua vir até aqui. E aí a Odete Roitman, que estava ali atrás com seus advogados, provavelmente assessores e tudo, falou o seguinte, meu bem, eu só estou aqui porque eu fui enganada por um funcionário da minha empresa que tentou subornar agentes da Receita usando o nome da TCA. O seu namorado é um corrupto que agora está no lugar certo para ele, a cadeia. Gente, aí a Raquel começou a falar com a Odete, falou, olha, cala a tua boca, senão eu vou dar na tua cara novamente. A Raquel estava mesmo ali indignada com a Odete Roitman, tá? E a Odete posando de mocinha, dizendo que não, que ela estava ali realmente porque o Ivan foi um irresponsável de subornar alguém. Agora, veja bem, o Ivan, se ele foi preso porque ele tentava subornar um agente da Receita para beneficiar a TCA, qual era o benefício dele, Ivan, benefício próprio nessa situação, né? Só a partir daí já começa um pouco a desmantelar toda essa farsa que a Odete Roitman criou, tá? Mas segura essa informação aí, porque mais à frente o próprio Ivan vai conseguir aí, de alguma forma, desarticular toda essa farsa montada pela Odete, tá? Segura aí que eu vou te contar já já. Bom, no capítulo de ontem também, tá, gente? O próprio Ivan cai na real, tá? Se desculpa com a Raquel, porque ele diz assim, pô, eu fui ingênuo, a Odete orquestrou tudo isso só porque eu larguei a Heleninha. A Raquel fica pasmada, diz, meu Deus, como é que uma pessoa pode fazer uma maldade dessa só porque, né, não quis ficar com a filha dela. E aí, enfim, eles estavam ali indignados, com toda a razão, né? Até que segue o rumo, tá? E no final do episódio a gente vê ali a Raquel comentando com Poliana e com a Aldeide. Essa cena vai mais ao ar detalhadamente no capítulo dessa noite, né? Da noite dessa quinta-feira, 21 de agosto. Mas ali teve aquela questão da Aldeide se prontificar a emprestar o dinheiro para pagar a fiança do Ivan, tá? Gente, a gente vai falar também sobre isso. Só para complementar aqui, tá? No capítulo de ontem ainda, o Sardinha, que já vem articulando tudo que ele pode carrear de provas robustas contra Maria de Fátima, ele vem aí incumbido dessa missão por conta própria, tá? Ele já conseguiu
com a Marieta, a filmagem do dia que a Tomorrow teve ali um princípio de incêndio, viu nas câmeras, né, que a Fátima estava por trás de tudo isso, viu também a Fátima descartando na lixeira ali perto da Tomorrow o projeto da Solange para ela poder ali se articular, né, enfim, para dar todos os seus golpes, todas as suas armadilhas contra a Solange para poder fisgar o Afonso. E aí, ele não satisfeito, marcou ali uma sessão de fotos com a Sheila, dizendo que era meio que um teste, né, para uma propaganda, para um trabalho, já que a Sheila é modelo. Essa Sheila foi aquela modelo que a Fátima surpreendeu já mais de uma vez na cama com o César, né? E aí, nessa sessão de fotos ali rapidinho, o Sardinha teve uma conversa rápida com a Sheila e perguntou sobre o César. A Sheila disse que até dava para eles estarem juntos até hoje, mas não estavam por conta de uma baixinha que já tinha trabalhado ali na Tomorrow, até como modelo e tal, que não largava o pé do César, né? Que arrumava muita confusão por conta do César. O Sardinha ligou os pontos, falou para Solange, ó, é a Fátima. Então, a Solange falou, poxa, não é possível, será que ela tá com o César esse tempo todo, né? Desde aquela época, nunca largou o César, tá casada com o Afonso ainda com o César, e é o que tá aí se configurando para eles, tá? O Sardinha que falou para Solange que ele não vai ficar parado, que ele vai entregar toda a farsa da Maria de Fátima para o Afonso. Lembrando que lá na versão de 1988, eu sei que tem gente aí que não gosta quando a gente traça aí o paralelo entre a versão atual de 2025 com a versão original de Vale Tudo, que foi lá em 1988, né, e terminou em 1989. Mas, gente, é inevitável. Não venderam pra gente a ideia de que era um remake, embora dentro da configuração do conceito do que seja remake, a gente não está vendo de fato um remake, mas não vender essa ideia, então é inevitável que a gente não compare, a gente vai comparar, tá? Então, assim, na versão de 1988, o Sardinha também fazia toda uma pequena investigação ali, e era ele que comunicava ao Afonso também sobre a traição da Maria de Fátima, e ia, inclusive, com o Afonso surpreender a Maria de Fátima no apart hotel com o César, tá? Então, o Sardinha estava ali sempre junto com o Afonso nessa descoberta da traição da Maria de Fátima, né? E do fato do Afonso ser um grande corno na novela. Então, dessa vez vai continuar sendo mais ou menos aí, pelo menos assim, tá? Mais ou menos assim. Pelo menos é o que a gente está vendo aí se configurar na trama, tá? Porque o Sardinha falou para Solange que parado ele não vai ficar e que ele vai sim comunicar tudo ao Afonso, vai juntar as provas e desmascarar a Maria de Fátima. Maria de Fátima, que por sua vez já está sentindo que a casa dela vai cair, tá? Por quê? Ela foi fazer o exame de DNA e aparentemente o exame já saiu o resultado, né? Até porque ela disse para o César, você é o pai, né? O César estava ali querendo sair pela tangente, dizendo que ele não nasceu para ser pai, que ele não quer ser pai, que ele não gosta de criança, criança chora, criança atrapalha. Ele tá com esse papo já faz alguns dias, tá, para Maria de Fátima, tá? E ela disse para ele, ó, mas o negócio é o seguinte, você é o pai. E ela falou isso para ele no momento que ela estava lá no apart hotel colocando algumas peças de roupa dela no armário. O César ficou ali meio surpreso com aquele movimento da Maria de Fátima. Foi o momento que ela abriu o jogo para ele, tá? De fato, ela tinha ido mais cedo ao laboratório. E antes dela ir ao laboratório, a Celina ainda interpelou, tá? E aí ela pegou, depois quando ela chegou também do exame, ela falou, para de encher meu saco, porque a Celina tá dando umas cutucadas na Maria de Fátima, né? Primeiro falou que ela foi capaz ali de tentar matar o próprio filho por conta do seu desespero, para enganar as pessoas e tal. E continua pegando no pé da Fátima e cobrando o exame de DNA da Maria de Fátima, tá, gente? E aí a Maria de Fátima falou para a Celina, olha, eu já fiz, o resultado sai daqui a 20 dias. Mas pelo visto saiu o resultado, ela já sabe que é o César, já comunicou ao César. E ela fez o quê? Quando ela voltou do laboratório, ela foi correndo pegar algumas peças de roupa dela para levar para a parte hotel, tá? Isso foi antes dela falar para o César que ele é o filho do bebê que ela está carregando no ventre, né? E aí a Celina foi até o quarto também, viu a movimentação da Maria de Fátima, falou assim, o que é a Fátima? Tá tentando tirar algumas coisas suas para não sair daqui com a roupa do corpo quando o Afonso descobrir que ele não é o pai do seu bebê? E ela saiu também pela tangente, deu mais uns forinhas na Celina, mas pegou as coisas dela e confessou para o César, no momento que disse que ele é o pai do bebê, ela também confessou para o César que ela está tentando levar algumas coisas dela para poder não sair com a roupa do corpo, assim que o pessoal descobrir que o Afonso não é o pai do bebê que ela carrega, né? Lembrando que ela falou, inclusive, para o César que tentou sair com umas joias, mas que não deu porque a Celina surpreendeu, então que ela
tentou sair o mais rápido possível da mansão, tá? Isso também não aconteceu em Vale Tudo de 1988, né? Maria de Fátima, que ficou ali o tempo inteiro, não fizeram, obviamente, DNA à época, quando ela ainda estava grávida, ela teve que esperar ter o parto, o neném nasceu, o Afonso ainda cobriu todas as despesas da maternidade, né, do parto dela, e aí ela ficou ali na mansão da Celina até o bebê nascer, né? Dessa vez, ela, pelo visto, vai ser expulsa da mansão assim que o exame de DNA for revelado, tá? E o Afonso souber de toda a traição. Na verdade, acho que não vai nem esperar esse exame ser revelado, porque, pelo visto, Sardinha vai conseguir aí alertar o Afonso e o Afonso vai desmascarar a Maria de Fátima antes e pegá-la ali com a boca na botija, tá, gente? Pelo menos é o que se avizinha por aí. Bom, também no capítulo de ontem, tá? O Marco Aurélio levou a Leila para ver ali uma mansão maravilhosa e tal. A Leila ficou muito impressionada e perguntou para o Marco Aurélio, né? Será que você tem bem mais grana do que eu imagino, Marco Aurélio? Aí ele disse assim, com aquela cara dele de safado, bem mais. E aí, gente, a Leila começa a conversar com ele, a falar assim, eu sou sua contadora, eu não estou sabendo disso. Ou seja, a Leila como esposa, né? Futura esposa, porque o Marco Aurélio até tocou no assunto de ver uma cerimônia de casamento bem bacana, né? Bem deslumbrante ali, cheia de luxo. E aí ele falou que quer fazer tudo isso com a Leila, tá? Ainda perguntou se ela foi casada na igreja se ela casou na igreja com o Ivan, ela disse que sim, mas ele falou que ele quer uma cerimônia bem tradicional, bem cheia de pompas e tal. E aí, gente, dentro desse contexto, a gente fica se questionando se Manuela Dias vai tentar aí incluir nessa trama uma Leila que não é bem como aquela Leila lá de 1988. A Leila de 2025 já vem se configurando uma Leila mais relevante para a trama, tá? Embora ela não apareça muito, porque eu acho que essa é uma grande falha desse entre aspas, remake, porque, na verdade, não aparece muito outros núcleos, né? A Manuela Dias não consegue desenvolver de uma forma fluida, né? De uma forma que realmente venha a narrar o percurso de todos os personagens ali envolvidos na novela, tá? Ela fala muito en passant uma hora de um, aí some um tempo, aí fala depois um pouco en passant sobre o outro, aqueles núcleos diversos da novela, né? Ela vai ali pincelando e vai só jogando algumas informações e fica por conta da imaginação do telespectador, da liga sobre o que de fato ela quis falar, o desenrolar daquele fato, o que de fato pode ter acontecido, porque muitas vezes não vem aquela narrativa minuciosa que a novela faz, tá, gente? A novela, ela tem isso, ela dura mais tempo, diferentemente dos doramas, que a gente também faz cobertura aqui no canal, tá? A gente está fazendo do dorama Além do Direito. Se você gosta de emoção, cola aqui com a gente sobre os doramas, porque vale a pena, tá? A gente vai fazer programa falando dos episódios 2, 3 e 4 do dorama Além do Direito, então fica ligado. Mas, sim, deixando de lado essa parte, vamos voltar a falar aqui de Vale Tudo. Então, eu não vejo ali uma narrativa minuciosa, muito bem ali descrita, né, fluida, sobre todo o percurso, todo o desenrolar de cada núcleo da novela, tá? Muitas vezes eu vejo as coisas meio jogadas e fica a critério do telespectador imaginar o porquê, como é que vai ser, o porquê que foi, tá? E por aí vai. Bom, que nem, por exemplo, o afastamento, né, do Marco Aurélio da Sarita, que ele estava alucinado para adotar essa menina, um amor louco por essa sobrinha, agora nem se fala em Sarita e tantas outras coisas mais. Até o próprio Bruno, filho do Marco Aurélio, pouco ou quase nada aparece na trama, né, gente? E filho do Marco Aurélio, não, filho do Ivan. O Bruno, filho do Ivan, que agora está ali como um filho também para o Marco Aurélio, pouco ou quase nada aparece na trama. Uma pena, porque o Bruno também lá em 1988 aparecia bastante, tá? Bom, falando aqui ainda da Leila e do Marco Aurélio, tá? Quando a Leila fica sabendo da prisão do Marco Aurélio, ela fica ali bastante surpresa, fica preocupada, pergunta para o Marco Aurélio se ele não tem como fazer nada para ajudar o Ivan, né, já que ele tem um grande poder aquisitivo e influência. O Marco Aurélio falou, por favor, pode me pedir tudo, eu assumo até totalmente a paternidade do teu filho, vou tentar ser um pai para ele sempre, mas não me pede para me envolver nessa questão aí, porque isso aí parece ser uma questão pessoal da Odete com o Ivan, né? E aí o Marco Aurélio vai além. O Marco Aurélio diz para a Leila que ele está com muito medo, tá?
de que essa mexida, esse movimento aí da Odete contra o Ivan possa respingar na TCA, haja ali um pente fino nas contas da TCA pela própria Polícia Federal e descubram aí vários esquemas, tá? De sonegação de impostos, de desvio de verbas, enfim, que possa comprometer a pessoa dele, Marco Aurélio, que é o grande articulador de todo o sistema de desvio ilegal de dinheiro dentro da TCA. Ele contra o próprio grupo Almeida Reutemann, né? Desviando muito dinheiro e não à toa por isso, quando ele foi visitar aquela mansão que ele planeja comprar com a Leila, porque ele disse que o apartamento dele já ficou pequeno, né, já que a família cresceu, ele falou isso e falou que ele tem bem mais do que ela possa imaginar, tá? Aí, só pra gente retomar aqui, eu acho que, de repente, a Manuela Dias vai querer incluir a Leila. Será que a Leila vai querer dar uma passada de perna no Marco Aurélio? Será que o assassino da Odete vai ser o Marco Aurélio e a Leila vai querer se apossar de tudo que ele conquistou e que está no exterior? Vamos ver, ele não está ainda abrindo tudo para a esposa, prometeu que aos poucos vai abrindo, a partir do momento que eles vão cada vez mais ali formando a jornada de vida deles juntos, ali unidos, né? Mas ainda não abriu tudo para a Leila, não. Ela está curiosinha e ela parece ali ser uma víborazinha em pele de cordeiro, hein? Vamos ver o que Leila vai revelar para a gente. Bom, falando ainda também do episódio de ontem, tá, gente? A Heleninha conversando com a doutora Ana, com a psicóloga dela, dizendo que ela pretende aí, que ela fez todo o dever de casa, fez uma apuração das contas dela, viu que realmente tem muitas, as despesas dela são altíssimas, que ela achou ali que são até um pouco que, assim, desnecessárias, né? Ela não quer viver como uma herdeira, ela quer viver como uma pessoa responsável, que tem um controle da própria vida. A médica, a doutora Ana, a psicóloga, perguntou isso para ela, o que de fato ela quer. Ela falou, eu quero ter o controle sobre a minha própria vida. E aí teve todo o apoio da psicóloga e Heleninha que disse aí que pensa em comprar até uma galeria de arte, projeto esse que foi amplamente ali apoiado pela doutora Ana, tá? Heleninha que vai de fato comprar essa galeria de arte e ela que é artista plástico, tem tudo plástica, né? Vai ter tudo a ver com a área dela, tá? E ela tem dinheiro para isso, afinal de contas ela recebe ali tanto o que é cabível aos sócios da TCA, porque ela é herdeira, tem a parte dela na empresa, como também ela vende as obras de arte dela por um valor realmente alto, né? Ela tem muito lucro com as vendas que ela faz para a empresa dela, com as obras dela, tá? Bom, também sobre a prisão do Ivan, né, gente, retomando esse assunto, a Raquel conversou com o Bartolomeu e com a Eunice. O Bartolomeu também ficou bastante contrariado com a prisão do filho, sabe, né, do gabarito do Ivan, da responsabilidade que o Ivan tem com o trabalho. Também percebeu, junto com a Raquel, que houve ali uma artimanha por parte da Odete, sim, pelo menos é o que ele acha que se afigura, tá? E o que aconteceu? Ali, o Bartolomeu falou que vai provar, promete que vai provar, tá? Falou para Raquel, prometo que eu vou provar que o Ivan caiu numa arapuca armada pela Odete Reutemann, tá? Que ele é inocente. E, gente, dentro desse contexto, eu não falei para vocês, segura aí que tem mais coisa. Dentro desse contexto que a gente quer falar um pouquinho sobre essa história aí envolvendo o Ivan, tá? Nesse crime de corrupção ativa. Primeiro, a questão de que parece que vai ser a UDI de quem vai emprestar o dinheiro para pagar a fiança do Ivan, né? O que me parece ali contrariar tudo que é de bom senso. Por quê? Porque o Ivan ficou um bom tempo casado com a Heleninha, morando na casa da Celina, não tinha custos, aparentemente, na casa da Celina, né? Parece que a casa da Celina, a Odete já jogou na cara da Celina, que é ela que arca com todas as despesas, não somente da família dela que mora lá e vive ali as expensas da mansão, como também a da própria Celina. Então, todo mundo ali vive as expensas da Odete Reutemann. Então, a Odete já disse que as despesas da casa são todas com ela, inclusive as despesas da própria Celina. Aí, fora isso, ele ficou ali com a Heleninha, casado um bom tempo, num cargo alto dentro da empresa da TCA, diretor, né, da TCA, devia ganhar muito bem, lembrando que quando ele entrou, fez o seletivo para entrar na TCA, que ele sequer chegou a assumir, lembra? Que foi aquele drama dele, que depois ele contou com a ajuda da UDI, por acaso, que indicou para ele aquela vaga para trabalhar ali com o Luciano. Então, num cargo que não tinha nada a ver com o qual ele tinha aplicado e sido aprovado. Então, pois ele devia estar ganhando um salário, gente, muito bom, tá? E o Ivan não ter o dinheiro para pagar essa fiança, vivendo esse tempo todo praticamente sem gastos com nada em relação a ele. Devia dar a pensão do Bruno, né? E fora isso,
não tinha gastos assim significativos para dizer que não conseguiu guardar nada desse mega salário dele como diretor da TCA. Me pareceu bastante estranho, assim como me pareceu também bastante estranho colocar a Raquel como uma empresária de sucesso, que está indo super bem aí no ramo alimentício, não ter também essa grana para pagar a fiança do Ivan. O advogado, ó, parece que saiu ali atrás para providenciar. Mas no final do capítulo de ontem, a gente viu a Aldeide se prontificando a emprestar esse dinheiro para pagar a fiança do Ivan. E isso nos faz questionar, a Raquel ascendeu ou não ascendeu? A Raquel ficou melhor de vida, ficou rica ou não ficou? Até porque ela e o Poliana continuam morando naquela casa de vila lá em Vila Isabel, né? Então, assim, é estranho, porque lá em 1988, a gente já disse aqui várias vezes, quando a Raquel ascendeu na vida, ficou rica, uma empresária de sucesso, renomada, ela comprou um mega apartamento que ela dividia, sim, morava ela e o Poliana, mas era um mega apartamento, super bem decorado, perto da praia, vivia super bem, vivia como rica, de fato, tinha o carrão dela lá. Então, assim, a gente não está vendo, de fato, essa ascensão da Raquel, nem financeira, nem profissional. Me parece ali uma pessoa classe média, ok, tá? Mas que se não tem sequer o dinheiro para pagar a fiança do Ivan, me pareceu ali estranho, porque por mais alta que tenha sido a fiança, né, gente, a fiança, ela tem que ser arbitrada de acordo com a capacidade de quem vai prestar a fiança, sob pena de você estar negando uma fiança, né? Então, acredito que não foi nada exorbitante, né? E aí me causa estranheza a Aldeide precisar se prontificar a pagar essa fiança para o Ivan, tá? Mas parece que vai ser assim que vai rolar. Outra coisa também que vai rolar, tá, em relação a essa prisão do Ivan, é que, diferentemente do que ocorreu lá em 1988, onde o Ivan de fato ia preso, ficava 2 anos recolhidos no cárcere, né? Escrevia um livro e publicava, que no final da novela o livro se chamava Vale Tudo, né? Parece que essa narrativa não vai se repetir. O que parece é que ele vai pagar essa fiança, vai responder sim ao processo, tá? Mas em liberdade, e que o Bartolomeu, até porque realmente, né, gente, pela nossa Constituição Federal, a regra é a liberdade, a exceção é a prisão, enfim. E parece que o Bartolomeu vai comprar a briga do Ivan, tá? E vai ter um papel decisivo aí para virar o jogo para o filho, tá? Bartolomeu, que é jornalista, parece que vai ali se aproximar desse tal Gerson, que é ali servidor público ligado à Receita, tá? Ligado à alfândega e tal, liberação de produtos, vai marcar um almoço com o Gerson e parece que dar o troco na mesma moeda, vai gravar uma conversa com o Gerson, oferecendo propina para ele, e parece que ele vai aceitar, tá? E a partir dessa gravação, o Ivan vai virar o jogo também com a Odete, que ainda não vai ter morrido, né? Óbvio. E vai dizer para ela, tem aqui toda a gravação, isso pode te comprometer, porque mostra, se eu levar isso para a mídia, porque logicamente que também a obtenção dos meios de prova no processo são bastante controlados e rígidos, né? Tem toda uma dinâmica para você juntar provas a um processo criminal, seja o processo que for, civil, criminal, tem que ser algo que realmente seja uma prova robusta, mas ao mesmo tempo seja uma prova obtida por meios lícitos, tá? Mas assim, parece que o Ivan, com a ajuda do pai, do Bartolomeu, o Bartolomeu vai gravar essa conversa com o Gerson, tentando subornar o Gerson aceitando em nome do grupo Almeida Reutemann, tá? E parece que, ou não sei se ele vai usar o nome do grupo Almeida Reutemann para subornar, até porque ele não tem ligação, né, com o grupo, ou se ele vai usar como exemplo, ou se vai tentar fazer o Gerson falar que já fez essa jogada para o grupo Almeida Reutemann, algo do gênero, tá? Só sei que o desmantelamento desse plano aí de Odete contra Ivan vai começar através da ação do Bartolomeu, que vai gravar um diálogo com esse Gerson, que é o tal fiscal lá da alfândega, tá? E vai pegar a Odete com a boca na botija. O Ivan vai fazer essa ameaça para ela, que vai vazar essa gravação para a imprensa, e vamos ver a partir daí como é que vai ser. Então, tudo demonstra que Ivan não será, de fato, preso como foi lá na versão de 1988, tá? Não vai ficar recolhido ao cárcere, não. Ficou aí, tá preso por enquanto, foi preso em flagrante, um flagrante bastante questionável, né, nos termos da legislação atual, mas foi feita a prisão dele e vamos ver aí o que
o que vai se configurar nessa questão do troco que ele e o Bartolomeu vão tramar contra a Odete. A gente fala que o flagrante foi bastante questionável, né, gente, por conta de ter sido ali toda uma articulação da Odete clara e visível, aquele fiscal gravar, depois fazer o sinal para a polícia vir. Então, tudo isso dentro do universo jurídico se questiona muito até que ponto o flagrante é válido, né? Até que ponto, de fato, esse flagrante, eu não estou falando do cometimento do crime, mas o flagrante em si, até que ponto ele é válido. Enfim, essa é uma outra discussão, não é pra gente aqui agora, tá? E, gente, outra coisa também que parece que está se configurando é a Consuelo, tá? E esse papo da Consuelo vai envolver a Ana Clara. Isso porque a Odete que vai querer viajar aí na sua viagem romântica com o César, ela que tá de 4 pelo César, né? Já fez até ali um semi-striptease pro César em meio a um ferro velho, ele a levou pra lá, botou fogo, fez uma lareira dentro do ferro velho, foi uma loucura. Então, a Odete parece que vai querer sair nessa viagem de amor aí com o César, vai querer se ausentar um pouco e vai dar ali o telefone da Consuelo para Ana Clara e para justificar isso, ela vai dizer para Consuelo que é uma família carente, que ela está ajudando, ela vai usar ali meio que uma história de fins filantrópicos, sabe? Que ela ajuda, que ela é tão bacana, está ajudando uma família que precisa para poder ter a história cobertura a fim de dar o telefone da Consuelo para Ana Clara e a Consuelo poder resolver qualquer necessidade que a Ana Clara vier a ter, tá? E a partir daí, tá, gente, da Consuelo, que pode vir aí aquela questão de toda a descoberta do Leonardo pela família Reutemann, né? Pela Heleninha, Afonso e pela Celina também. Então, gente, é isso que está se configurando. A gente vai depois te trazer mais detalhes sobre isso. O pessoal aí que é fã de Dona de Mim, não fica triste não, porque ainda vem pela frente, tá? A Hora da Novela. Amanhã a gente vai gravar a Hora da Novela, falando de Vale Tudo também, falando de Dona de Mim. Então, não desgruda aqui da gente, tá? Se você não está inscrito, inscreva-se, ative as notificações e não esquece de deixar meu like, meu hype nessa publicação, tá bem? A gente volta a qualquer momento com umas novidades para vocês. Um beijo, obrigada pela audiência e pela paciência. Até mais, tá? Tchau!